Já que o espírito da criança viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento como realmente é? Nas obras de Deus tudo é sábio. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo. E é preciso que seja assim para cativar sua solicitude. Ela não teria por ele a mesma abnegação se, em lugar da graça ingênua, tivesse encontrado em seu filho, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se ela conhecesse o seu passado. É preciso, pois, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se observa nas criaturas muito precoces. É por isso que, ao aproximar-se a reencarnação, o espírito começa a perturbar-se e, pouco a pouco, perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, que permanece uma espécie de sono, durante o qual todas as suas atividades ficam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazer com que ele esqueça as coisas que possam prejudicá-lo em sua nova existência terrestre. Entretanto, o seu passado exerce influência sobre ele, que, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida, renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente. Eu peço que vocês prestem atenção nessa passagem do Evangelho, porque o estudo de hoje tem muito a ver com esse período da infância e uma lembrança também da nossa responsabilidade. Então vamos rezar. Deus, aqui nos encontramos nessa noite, louvando a Ti, agradecendo mais uma vez a oportunidade que nessa presente reencarnação possamos, através da doutrina espírita, a doutrina do Mestre Jesus, darmos passos em direção à sua grande luz. Grande Mestre Jesus, professor de nossas almas, que nessa noite a sua luz bendita recaia sobre essa casa e que nós possamos conversar mais uma vez sobre tudo que envolve a cada um de nós na nossa jornada terrestre, na reencarnação, nas dificuldades que a nossa mente por vezes encontra e os obstáculos se transformando em adoeceres. Mestre Jesus, nos ajude, nos mostre o caminho a percorrer para que possamos, enfim, ter a nossa paz. Amigos de luz, aqui estamos. Agradecemos em especial a Dr. Bezerra de Menezes, que o seu amor imenso por cada um de nós possa nessa noite também conduzir as palavras que aqui serão ditas. Patrono tu és da Associação Médico Espírita, então pedimos o seu auxílio nesse momento. Como agradecemos o imenso carinho dos diretores Dr. Herman, Baltazar, Leon Denis, Kardec, Altivo e tantos outros que aqui hoje se encontram nessa comunhão de paz. Aqui estamos para mais uma noite de estudo da AME Lagos, graças a Deus. Então, a Associação Médica Espírita, há um tempo atrás, eu sempre inicio explicando até para a gente entender, pediu que montassem o grupo de dependências e compulsões, mas não de dependências e compulsões de uma só situação, mas das dependências e das compulsões. Porque todos nós, em algum momento, podemos ter um episódio de compulsão. Quem nunca chegou em casa um dia e, de repente, percebeu que comprou mais do que devia? Ou, às vezes, quando aquela conta do cartão chega, que a gente fica assim, né? A gente tomou um susto porque, compulsivamente ou impulsivamente, nós compramos. E dependências, porque desde que nascemos nós somos dependentes de um ser. Para nascer nós já somos dependentes de um ser. Necessitamos de um corpo, né? Do corpo de uma mulher, a quem nós chamamos de mãe. Então a dependência é desde o nosso instante da vida. Alguém cuida de nós, gera uma dependência sim. Mas as dependências, quando não equilibradas, elas geram adoeceres, tristezas, uma série de situações que não cabe a cada um de nós no processo de evolução sair arrastando, carregando, quando nós temos tantas outras coisas. Então a espiritualidade nos orientou que o livro base desse estudo seria o livro O Céu e o Inferno. Aqueles que querem adentrar a doutrina espírita, eu aconselho também a conhecer. Por que o livro Céu e Inferno, que é um dos 5 livros da codificação kardeciana? Porque fala da nossa vida pós-morte. Lá tem relatos de espíritos que, invocados pela sociedade espírita, trouxe como era a condição em que se encontravam no seu retorno ao mundo espiritual. E muitos relatam que estavam necessitados, tristes,
ou mesmo alegre com aquilo que eles conseguiram superar. Alguns pensativos dos porquês que na Terra ficaram tão presos àqueles contextos. Outros já felizes porque na Terra conseguiram avançar. Então, foi percebido o quê? Que o fato de eu depender emocionalmente, ou eu agir com uma forma compulsiva, repetindo comportamentos ou desejos, eu diria assim, atrasa a nossa própria evolução, e quando retornamos ao mundo espiritual, lá vamos ter consciência disso. Então, aí a origem do grupo de estudos de dependências e compulsões. Tá? E por isso que ele é interativo, porque a nossa ideia aqui não é trazer uma verdade suprema, mas trazer reflexões. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa palavra, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, a vida aprisionada no pensamento. Eu tenho certeza que todos já ouviram essa palavra, porque hoje os transtornos mentais, eles são muito do nosso conhecimento, e eu fico muito feliz, porque isso vai quebrando, inclusive, alguns preconceitos que tínhamos, né? Ou medos, ou desconhecimentos. Então, o TOC, para muitos de nós, é conhecido como aquela pessoa que gosta de ter tudo muito arrumadinho, aquela pessoa que gosta de ter tudo muito sequencial, ou que tem comportamentos esquisitos. O TOC ficou muito conhecido de nós por conta de uma celebridade no nosso país. Vocês sabem quem tem TOC, que é muito conhecido? Roberto Carlos. Ele, uma época, ele falava sobre superstições. Que ele não passava embaixo de escada, que no show dele não podia ter roupas escuras. Ele tinha uma série de situações que hoje ele declara abertamente que ele descobriu que nada de superstição tinha, que na verdade ele tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E existem muitos outros atores, inclusive cantores, pop, muito conhecidos, uma relação de gente muito interessante que assumiram terem TOC. Houveram épocas em que ele é um cantor, e ele falou assim, nós exigíamos uma série de coisas no camarim, na verdade não eram exigências, era o TOC que fazia com que a gente exigisse que tivesse algumas coisas para a gente poder continuar. Tá? Então, essa é a nossa proposta na noite de hoje. Vamos começar separando um nome do outro. Tá? Transtorno é tudo aquilo que gera uma perda de qualidade na vida de todos nós, tá? Dentro do que nós possamos dizer que seja normal. Então, se eu saio de casa e preciso fechar a minha porta várias vezes, aquilo tirou de mim uma qualidade de vida. Aquilo gerou em mim um incômodo. Então, na linguagem técnica, tudo que for transtorno, quando vocês ouvirem, é porque é um grupo de sintomas, não é um só, um grupo de sintomas associado a um grupo de características comportamentais e às vezes até cognitivas ou intelectuais que tiram uma qualidade de vida, são os transtornos. Agora, por que é transtorno obsessivo compulsivo? Até porque na doutrina espírita, obsessão tem um outro cunho. Tá? Na psicologia, obsessão tem uma outra explicação. Então, bora lá. Obsessões. Pensamento, imagens ou impulsos intrusivos e sem sentido, em sua maioria, aos quais o indivíduo tenta resistir ou eliminar. A pessoa não consegue evitá-los, então resiste a esse pensamento tentando supri-lo ou neutralizá-lo, usando estratégias mentais e comportamentais, como se distrair, fazer orações e verificações. Essas estratégias se tornam compulsões, mas estão condenadas a fracassar em longo prazo porque têm efeito contrário ao desejado. Vamos embora trocar em miúdos. Tá? Obsessão é aquilo que não sai da minha mente. Aquilo que não sai do meu pensamento. Vou usar o exemplo que eu dei antes. Vou sair de casa, fechei a porta, tá? Mas eu acho que eu preciso conferir. Vou até o portão, volto e confiro. Será que trancou? Consigo até sair dali de casa, mas fico com aquele pensamento, tá? Ou aquela imagem de que a porta não ficou trancada, que alguém pode chegar lá, entrar, roubar, fazer alguma coisa. Aí eu começo a fazer construções de que aquela minha atitude não está correta. Ou pensamentos intrusivos e sem sentidos. Nossa, eu não fechei a porta. Se chover, então pode entrar muita água,
pode inundar a minha casa, estragar os meus móveis. Aí eu começo com um pensamento, e é um dia de sol, nem uma nuvem no céu. Eu começo a gerar pensamentos que vão misturando-se àquele início que eu dei ali. Aí o que acontece? A pessoa não consegue evitar. Ela passa o dia, as 24 horas do dia dela com aquilo dali. Ou, a grande maioria das vezes, ela não consegue nem se afastar daquela porta que ela estava tentando fechar. Tá? Então, ela resiste a esse pensamento tentando supri-lo ou neutralizá-lo. O que ela vai fazer? Ela vai usar estratégias. Ela vai começar a criar um outro movimento que ela vai precisar sempre usar toda vez que ela for fechar aquela porta. Então, vamos colocar assim, para eu fechar a porta e conseguir sair dali sem pensamento, sem tudo aquilo que me desgasta, eu gero uma outra coisa. Digamos que eu vou fazer assim, então, eu fechei a porta, eu bato 3 vezes palma, aí eu consigo sair. Aí o que vai acontecer? Toda vez que eu for fechar aquela porta, para eu sair daqueles pensamentos confusos, eu vou ter que bater 3 vezes e vou sair. Só que depois de um tempo, tem lógica eu bater palma 3 vezes para poder fechar uma porta? Não. Então eu vou gerando outros comportamentos compulsivos para dar conta daquele desgaste emocional que eu estou indo ali. Então, o primeiro nasce o quê? A obsessão, não é isso? Para gerar os comportamentos compulsivos. E aí são pensamentos como eu falei, contar, rezar, pensar em palavras em ordem específica ou ações, lavar mão, conferir, usadas para suprimir as obsessões e oferecer alívio. Não tem relação lógica com a obsessão. Então, digamos que eu sinta que eu esteja suja. Tá? Eu estou suja, minha mão está suja, eu vou ali e lavo a minha mão. Lavo. Lavo. Eu não consigo parar de lavar a minha mão porque ela não está suja. Uma coisa não tem lógica com a outra. O pensamento meu de que eu estou suja, minha mão está suja, me leva a um comportamento compulsivo, mas um não tem relação com o outro. Então é como bater palma para fechar uma porta, lavar uma mão que não está suja, arrumar essas cadeiras para que elas fiquem alinhadas. Tudo isso, tá? Eu vou gerando um pensamento e o pensamento me gera uma atitude. Está claro? Está confuso? Tá? Então vamos seguindo, né? Os rituais são usados para aliviar a ansiedade que acompanha as obsessões. Então, para eu sair de casa, eu agora já sei que para eu conseguir me afastar daquela porta, eu tenho que bater palma 3 vezes. Mas eu vou bater palma 3 vezes e vou sair de casa de costas. Eu vou gerando rituais. Vocês têm ideia do que é isso, minha gente? É um sofrimento. É um sofrimento que vocês não têm noção. Tá? Uma vez eu vi de uma pessoa relatando um caso que a pessoa montava na mente a imagem de uma célula do nosso corpo, e ficava dividindo aquela célula indefinidamente. Então, sabe quando a gente está assim cansado no trabalho, ou em casa, que a gente para fazer uma coisa para dar uma relaxada? Tem gente que vai tomar um café, né? No trabalho a gente às vezes toma um café para piar ali. Tá? Essa pessoa fazia isso como nós fazemos para tomar um café, ficava dividindo uma célula na mente, para dar conta de um pensamento que estava atormentando ele. Então isso é um sofrimento que nós não temos noção. Conseguiram perceber que o toque não é único e exclusivamente aquela ideia de uma pessoa que gosta de tudo certinho? A gente até brinca às vezes, né? Eu acho que eu tenho toque, porque eu sou muito rotineira, sequencial. Essa é a ideia que nós temos. Também é assim. Mas isso não é leve dessa maneira. Eu chegar aqui e querer que o meu computador fique nessa posição, porque eu acho que ele que fica mais fácil para eu movimentá-lo, alguém pode até falar assim, mas que besteira, deixa ele de qualquer jeito. Tá? Isso não é toque. Isso às vezes é um hábito, aquilo é mais confortável para você. Quer ver uma coisa? Quem aqui quando começou a usar óculos, tirava o óculos para comer ou ouvir bem? Não é? Todo mundo já vê, não é esquisito? Né? Que a gente começa a usar óculos, ele não faz parte do nosso corpo. Então ele nos incomoda.
E aí tem gente que diz que tem que tirar o óculos para ouvir melhor. Ou quando você vai comer, no início, depois a gente toma até banho com óculos, que a gente esquece que ele está no rosto. Mas no início, ele é algo externo. Então alguém pode brincar com você, você tem toque para comer, você tem que tirar o óculos? Tá? Mas digamos que eu realmente só consiga comer se eu tirar o óculos e deixá-lo aqui nessa posição, e se não for desse jeito eu não consigo comer. Aí eu estou começando a criar uma outra coisa. É um pensamento que deve estar ali, um pensamento obsessivo, ou seja, um pensamento que não tem lógica, me invade, é uma imagem e segue. Problema, assim, diga lá. Isso mesmo, Eli. Vou até apresentar uns outros que não são muito conhecidos nossos. Tá? Inclusive a ciência já está tentando analisar, porque tem uns pensamentos muito sutis que tornam a vida de algumas pessoas muito difíceis. Sabe, pessoas que às vezes elas dizem assim, se não for desse jeito eu não consigo? Tá? Eles já estão começando a estudar se também não seria. Isso não está catalogado nem está comprovado. Tá? É o que a gente conversou até no domingo. A gente tem que tomar cuidado para não adoecer todo o comportamento humano. Porque senão daqui a pouco, nós seremos como aquele livro alienista. Todo mundo vai estar internado em algum local. Tá? Então, os rituais eles são usados para aliviar a ansiedade que acompanha as obsessões. Olha a palavrinha aí, olha a ansiedade surgindo novamente. Tá? O toque, até 2013, ele fazia parte dos transtornos de ansiedade, os TAGs. Hoje, o toque ele tem tantas características, como a Nelly perguntou, que ele tem uma indicação totalmente dele dentro do DSM-5, que é o livro da saúde mental. Hoje existe uma especificação única para o toque. Ele sai do quadro das ansiedades, mas ele é uma ansiedade, mas ele tem tantos caminhos que ele hoje é único, tá? Mas ele nasce na ansiedade. Então, este é o ciclo do toque. Obsessão, ansiedade, compulsões, alívio, mas volta para a ansiedade. Isso aqui gira dentro da mente de uma pessoa por muito tempo. No toque, o acontecimento perigoso é um pensamento, uma imagem ou impulso, que o paciente tenta evitar, tanto quando alguém com fobia de cobra, por exemplo, evita esse animal. Uma pessoa, quando ela tem fobia, ela tem verdadeiro pavor de algo. Então, confunde-se às vezes um pouco uma coisa com a outra. Gente que só vai chegar aqui e sentar depois que olhar tudo, porque ela tem medo, por exemplo, de aranha. Tem fobia de aranha. Então, ela vai dar uma olhada, procurar, a gente pode até imaginar, acho que essa pessoa tem toque. Não é, isso é um caso de fobia. Tá? No toque, essa pessoa teria outros rituais. Lembre-se sempre, pensamento, imagem, rituais, sempre um buscando entrelaçar o outro. Por isso que tem aquele ciclo. Tá? Mas tudo inicia-se no pensamento. Como é um pensamento dentro de um cérebro ansiogênico, ou seja, dentro de um cérebro ansioso, aquele pensamento não fica único e exclusivamente naquele fato. Ele vai dando contornos. Se eu não fizer isso, vai acontecer isso, e se eu não fizer isso, vai acontecer mais aquilo outro. Aquilo gera contornos dentro da mente da pessoa e ela vai tentando evitar aquele fato, tanto quanto uma pessoa que tem fobia. Eu trouxe essa correlação da fobia até para a gente poder ter uma ideia, melhor do que é o pavor. Tá? Qual a origem? Por quê? A ciência ainda não tem uma resposta completa. Ela não está totalmente esclarecida, mas já tem estudos porque pode ser de uma natureza biológica. As pesquisas apontam, uma das poucas que são conclusivas, que existe na família pessoas, tá, que têm toque na questão da herança até genética. Eles conseguiram pegar gêmeos univitelinos e conseguiram ver que ambos tinham comportamentos muito similares na área do toque, e os exames de imagem mostraram as mesmas áreas desses gêmeos funcionando quando o toque. Então, já começou-se a perceber que existe algo ali familiar em que um vai passando essa informação desse pensamento
ao outro. Vamos colocar assim numa linguagem mais senso comum. E também, hoje, já se encontra a área do cérebro em que ocorre o maior, digamos assim, desequilíbrio. Tá? E o maior neurotransmissor correspondente é a serotonina. Essas pesquisas são importantes porque é assim que se consegue medicar. Porque se não tiver esse braço da ciência pesquisando, seria como em tempos outros, em que a pessoa sofria, mas não encontrava a porta, a saída. Hoje, a ciência apontando esses caminhos, a medicação já está aí sendo bastante utilizada. Fatores psicológicos, crenças distorcidas, cultura, educação recebida, que foi ontem eu pedi que vocês ouvissem bem aquele evangelho que falava da criança, e é onde nós vamos ficar no nosso estudo de hoje, tá? Nos fatores psicológicos, na cultura e na educação recebida. Aí, Lelite, respondendo ao que você me perguntou. Nós conhecemos muito o toque porque nós falávamos por situações muito ritualistas, sequenciais, organizadas, né, fixa naquele padrão. Mas existem outros pontos do toque que são muito mais doloridos. São 4 padrões sintomáticos principais. Obsessão de contaminação seguida de compulsão de lavagem ou esquiva compulsiva. Essa é uma das mais conhecidas. Tá? A ideia de que eu estou sujo, que eu estou contaminado, que eu vou contaminar, que eu serei contaminado, eu tenho que lavar talheres, roupa, meu corpo, eu tenho que lavar onde eu vou sentar. Existem pessoas que ficam limpando a casa por muito tempo. Essa é uma das mais conhecidas. Obsessão de dúvida seguido de compulsão de verificação, que foi aquele que eu falei da porta, mas pode se aplicar a qualquer outra coisa. Tá? Pensamentos obsessivos intrusivos sem compulsão e necessidade de simetria ou precisão, podendo levar à compulsão de lentidão. Esse pensamento obsessivo intrusivo sem compulsão, esse é um dos mais difíceis. Por quê? Ele não tem muito a válvula de escape, que é a compulsão. E são pensamentos normalmente de cunho sexual e de cunho agressivo. São pensamentos sexuais que a pessoa entende como reprováveis, e quando eles relatam realmente em consulta, são pensamentos muito difíceis, tá? Muito difíceis mesmo, desde pensamentos como abuso de criança, desde pensamentos de desejos, desde pensamentos que geram, inclusive, um desejo sexual exacerbado na pessoa, a ponto do corpo reagir. Mas a pessoa, ao mesmo tempo que ela está desejando, ela está dizendo para ela mesma: como posso eu querer isso? Eu não sou assim. Eu não sou um abusador. Eu não sou um pedófilo. Ao mesmo tempo que ela está desejando, ela está combatendo. Tá? E não tem o viés da compulsão, ou seja, não tem o rito de alívio. Só tem a pessoa com ela mesma. Às vezes ela corre até para uma compulsão, porque normalmente são pessoas que tiveram um desses outros 3 padrões, então ela tem algum. Tem gente que às vezes vai correr para tomar um banho, como se tivesse alivio daquele pensamento. Tem outros que vão apenas chorar. Tem outros que apenas vão ficar esquivados em algum canto. Mas são pensamentos muito, muito pesados. E pensamentos de agressão como: eu vou olhar para Maria, eu vou picar a Maria todinha. Eu vou pegar um machado e vou cortar a cabeça do José. E aí, ao mesmo tempo, a pessoa fala assim: como é que eu posso pensar isso? Não, pelo contrário. Evitam a todo custo. O grande sofrimento está aí. Não é um pensamento real, porque o toque não tem um pensamento real. O pensamento dele é totalmente ilógico. Então, ao mesmo tempo que ele está falando assim, como desejo Joana. Meu Deus, mas a Joana é minha professora. Ou é a moça da loja que eu estou comprando. Eu adoro a Joana. Gente, eu conheço a Joana, por que eu estou pensando nisso? A compulsão que tem dos outros que alivia, o dele é a própria consciência dele combatendo aquilo dali. E ele está falando que a pessoa está olhando para a pessoa. Aí depois acontece o que para mim, o mais sofrido. A pessoa não sabe se ela fez, se ela não fez. Só que ela não fez. Tá? Isso desequilibra um ser. Mas muito. Porque a pessoa fica assim: estou desejando a Joana,
estou desejando dar um beijo na Joana. E fico olhando a Joana e está pensando, meu Deus, como é que eu posso isso? Digamos que a Joana é a professora. Joana é minha professora, como é que eu posso isso? Meu Deus, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. Tá? Aí quando sai, chega em casa, fica assim, será que eu fiz? Aí no dia seguinte, às vezes a pessoa passa lá e a Joana solta um sorriso. Olá, Joaquim, tudo bem? Aí o Joaquim fala assim, não, então, eu não fiz aquilo, senão eu não falaria. Olha, e isso tem tratamento e a cura demora um bocadinho. Porque um dos tratamentos é fazer a pessoa enfrentar aquilo. E aí é difícil. Então demora um bocadinho por causa disso. Fazê-la enfrentar o que ela mais tem medo. Fazer a pessoa, sua mão está suja, tá? Pega a sua mão e suja mesmo. Suja. Agora olha para a sua mão suja, olha para a sua mão limpa. A gente tem que ir dando, né, dados de realidade para essas pessoas. Por isso que se dizem que no toque, uma das terapias que mais tem efeito são a terapia cognitivo-comportamental, o TCC, porque eles lidam muito com isso daí. Mas, às vezes, esse caminho é para que ela diminua, só que ela, às vezes, continua sem saber o que aconteceu. E tem que ter medicação, não tem como. Sem medicação, não tem como organizar isso. Tá? Então, você precisa falar, olha, se você tivesse agarrado, Joaquim, a Joana e dado um beijo nela, ela tinha minimamente te empurrado, te dado um tapa, gritado, ou então, se tivesse gostado do beijo, teria correspondido, teria falado. Se nada disso houve, como é que você fez isso? A gente tem que começar, mas isso é lento, é bem lento. E detalhe, a pessoa demora muito a chegar no tratamento porque ela se culpa muito por tudo isso daí. E alguns outros nem conseguem perceber, às vezes, que aqueles rituais estão tomando muito tempo. Os outros rituais que têm compulsão, a família aponta, os amigos apontam, então começam a mostrar. Esse, como é silencioso, tá? E preocupações com ordem, o número de sorte, o azar também pode ser observado, que eram os casos do Roberto Carlos, né? Da cor, não pode isso, trocou letra de música, tudo aquilo que nós ouvimos. Agora, como isso acontece com as pessoas? Que eu acho que é a nossa grande dúvida, né? Como nós falamos, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva, e a nossa ideia aqui hoje é levantar essas reflexões dentro do que a medicina espiritual nos orienta. Uma hipótese é de que as experiências precoces lhe ensinaram que alguns pensamentos são perigosos e inaceitáveis, pois coisas terríveis e que pensam poderiam realmente acontecer se elas elas seriam responsáveis. Lembra que eu falei do Evangelho? Que no Evangelho diz o quê? Eu vou até ler um pedacinho aqui para os amigos que chegaram depois. Já que o espírito da criança viveu outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento como realmente é? É uma pergunta que está lá no Bem-aventurados, do que tem o coração puro. Então, quando uma criança ela demonstra alguns medos, algumas aflições, ou quando a criança demonstra muitas certezas, mas ela se coloca em risco, qual é a tendência da mãe ao educá-la? Gerar medo sobre aquilo, não é isso? Não põe o dedo ali que seu dedo vai cair, tá? Vai estourar sua mão todinha. Não faz isso não, porque senão não é assim que nós fazemos. Tá? Isso gerou toque em algum de nós? Não. Tá? Mas imagine aquela mãe em que ela coloca, a mãe, pai, família, enfim, né? Não vamos colocar a responsabilidade sobre a mãe, em que ela coloca aquela situação, mas como se a vida dessa mãe dependesse do que aquela criança fizesse. Imagina aquela mãe que não elogia, não acalenta, mas demonstra de forma humilhante à criança o erro que ela cometeu. E nós sabemos que tem assim. Tem um filme chamado Melhor Impossível, é um filme antigo com Jack Nixon, né? Ele tem toque. E tem uma hora que ele conta a origem do toque. Eu tentei até, podia ter te pedido, o trecho do filme, mas eu só achei o filme ele completo, eu não consegui o trecho. Então ele conta que quando ele era pequeno, a mãe ensinava ele a tocar piano. Como ele não acertava, a mãe sentava ele na banqueta e deixava ele com as mãos amarradas, ou socava as mãos dele no piano. Então a mãe dele ensinou o quê? Que aquele erro que ele fazia era de tal ordem ruim para ela, que ela tinha que castigar ele. Tá? Só que provavelmente era uma mãe com suas dificuldades. Era uma mãe que humilhava o filho.
E tudo que ele fazia de errado, essa mãe. Então, ele desenvolve um toque aonde tudo dele tem que ser igualzinho que estava o dia anterior. Ele não pode pisar em listas, ele só pode pisar nos quadrados maiores, ele só chega na mesma hora no restaurante, só come no mesmo lugar, com o mesmo talher, né? É tudo descartável, ele não quer ser contaminado, então ele não pode errar. Ele gerou dentro dele a ideia de que se tudo estiver do jeito que ele deixou e que ele não vai errar. Aí a primeira cena, ele até lavando a mão, ele abre assim, né? Tem um monte de sabonete, ele vai jogando, ele vai lavando e vai jogando o sabonete fora. Porque ele não podia errar. E aí ele traz uma fala como essa. Veja bem, não estamos a culpabilizar as mães, nós estamos dizendo que uma crença mal colocada, uma ideia distorcida, uma educação deficitária, aonde ao invés de você estimular o outro a não fazer o erro, você aponta que o erro é o pior que ele poderia fazer, a ideia dele, nós estamos, agora vamos entrar na medicina espiritual, nós estamos falando a um espírito que está dando seus primeiros passos. Nós estamos falando para um espírito que está retornando e ainda com memórias a serem trabalhadas das suas existências. E ao diminuir quem é aquele ser, o que eu estou fazendo ao irmão que está iniciando o seu caminho? Eu estou apontando, realmente, você é o mesmo. É como nós, quando nós erramos e alguém chega para a gente e nos ajuda a nos desculpar, não causa um alívio? Por mais que a gente não saia assim, 100%, mas ameniza, não ameniza? Agora imagina, quando você erra, vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil para a gente entender. Você aprende a dirigir e não é na autoescola, é com alguém que já dirige há muito tempo. Como é que esse alguém te trata? Não faz isso, pelo amor de Deus, olha, não está vendo que... A pessoa esquece que o que ela faz há muito tempo, para nós é uma novidade. Aí o que acontece quando é um amigo que nos ensina a dirigir, quando é o irmão, quando é o pai, quando é o marido? Dificilmente a gente pega o carro para dirigir. Aí você vai na autoescola, como é que eles te ensinam a dirigir? Te ensinam como que é, um detalhe aqui, um detalhe ali. Vocês podem até falar, claro disso, mas ali é um negócio, é um comércio. A questão não é ser um comércio, é a forma como o outro te estimula, mesmo dentro do seu erro. Eu vou usar uma palavra que ontem a Mônica usou aqui no estudo. O seu erro não te define. O seu erro é parte do seu aprendizado, mas o seu erro não te define. E quando o espírito renasce, ainda na fase da criança, aonde a espiritualidade já nos colocou, que a infância é necessária para despertar a nossa caridade, a doçura no coração daquele que cuida, e também é a hora do refazimento, são 10 anos na fase da infância, do refazimento do espírito, não cabe a nós definir aquele ser através do erro que ele comete. É aí que a ciência aponta que tem início o toque e que tem a ver com o nosso evangelho. Quando eles dizem, nas obras de Deus tudo é sábio, a criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Por isso, a necessidade da infância para cada um e o cuidado que devemos ter. As experiências resultariam em uma vulnerabilidade psicológica específica a desenvolver o toque. Elas aprendem isso por meio do mesmo processo de informações errôneas que convenceu a pessoa com fobia de cobras, que esses animais eram perigosos e poderiam estar por toda parte. Imagina, eu tenho um filho, moro num sítio, tenho medo que ele vá lá para dentro daquele matagal, eu vou colocar bastante medo dele de cobra, não vou? Quando crescer, se ele não for ao longo da sua jornada, do seu caminhar de adulto, criando o próprio entendimento do que seja, a cobra, de que aquele medo que a mãe colocou era uma proteção, que ali tinha, na verdade, era um carinho, ele pode começar a ter um medo terrível desse bicho. E assim é no toque. Eu vou apontando o erro, e eu cresço acreditando que eu não posso errar. E quando eu começo a minha vida adulta, porque o toque, os primeiros sinais dele são na adolescência, ou seja, quando eu estou saindo realmente da minha fase de criança e indo para a fase adulta, é quando eu começo a experimentar a vida através agora das minhas próprias ideias, que é aquele momento muito delicado, aquilo tudo que era erro, eu tenho medo.
eu passo a ter medo. Vou dar só uma voltinha aqui na fobia, porque a fobia ela tem uma característica diferente do toque, aonde, às vezes, o medo que eu tenho de uma coisa não é exatamente daquele objeto, tá? É uma representação. Eu posso ter muito medo de barata, tá? Mas não medo, pavor, terror, eu não suporto aquilo, mas às vezes o meu medo não é daquele bichinho ali, mas de um fato que aconteceu e aonde até existia a presença daquele bichinho. Eu não posso jogar minha carga de emoção sobre a situação que aconteceu, eu jogo para cima do bichinho. Então toda vez que eu dou de cara com o bichinho, eu tenho pavor dele, porque na verdade eu não posso lembrar do que aconteceu. Tá? Então essa é a diferençazinha de um para o outro. Pacientes com toque equiparam os pensamentos com ações específicas. Fusão, pensamento e ação. A fusão pode ser causada por atitude de responsabilidade excessiva e resultar em culpa desenvolvida durante a infância, em que até mesmo um pensamento ruim estava associado à má intenção. Você não presta, menino, você é igual ao seu pai, você é igual a não sei quem. Só fecha ali que senão o ar vai dar brigadinho. Você não presta, você é igual a não sei quem. Olha o que você faz, tudo que você faz é para me aborrecer. Eu não consigo ficar em paz, eu não sou feliz. Vocês pensam que não, mas tem muita criança que ouve isso. Tá? Você não é nada. E isso vai chegando na criança a ideia de que ela não pode errar. Mas também começa a criar ideias dela de que ela vive errando. Daí aqueles casos que nós colocávamos, do pensar que eu estou fazendo, não saber se estou fazendo, quando na verdade eu não quero fazer. Seguindo aqui. Então, o que nos traz a medicina espiritual? A mesma coisa que a ciência. Tá? Lá no livro Autodescobrimento de Joana de Ângeles, ela fala a mesma coisa que a ciência fala. Tudo que eu trouxe até agora era ciência. Tá? Eram pensadores, eram psiquiatras, eram pessoas da área psi, trazendo aquelas informações todinhas. Mas, quando nós vamos para a medicina espiritual, encontramos a mesma explicação. São comuns as ameaças e as chantagens afetivas. Se você não se alimentar, não dormir, não proceder bem, papai e mamãe não gostarão mais de você, ou o bicho-papão lhe pega, etc. A criança incapaz de digerir a informação passa a ter medo de perder o amor, de ser devorada, perturbando a afetividade que entorpece a naturalidade no seu processo de amadurecimento, tornando o adolescente seguro e um adulto que não se sente credor de carinho, de respeito e de consideração. Então, o primeiro movimento ali. Toda criança? Não. Toda mãe que trouxe esses medos aos seus filhos terá automaticamente um filho adulto com toque? Não. Nós estamos falando de mães que receberam espíritos, filhos que trazem na sua memória ainda muita insegurança, muito medo de errar ou de passar por algo que já foi muito dolorido. Veja mais à frente o que nos diz a espiritualidade. Olha só, os indivíduos portadores da personalidade ou caráter obsessivo, isso é Joana de Ângeles falando, se apresentam sistemáticos, impressionando pela rigidez do comportamento, inclusive para com eles próprios. Olha que bonito que ela nos informa. São portadores de sentimentos nobres, confiáveis e dedicados ao trabalho que exercem até o excesso. Então, são mães que receberam filhos já com pensamentos nobres, com comportamentos nobres. Normalmente, quem convive com uma pessoa que tem toque vai ver que é uma pessoa extremamente carinhosa, vai ver que é uma pessoa extremamente zelosa, respeitosa, tá? Que são pessoas carentes até afetivamente, às vezes são aquelas pessoas assim, gostosas da gente conviver, mas está sempre assim, meio grudadinho conosco, né? Elas têm esse perfil de personalidade, tá? Extremamente cuidadosos com o que fazem tudo de uma forma não perfeita, mas buscando, como ela diz aqui, que exercem até o excesso. Então são mães que recebem espíritos muito frágeis emocionalmente devido ou o que viveram, tá? Ou que fizeram alguém viver. Mas já conscientes do erro que está, apenas amedrontados, com o receio de que possam cometer novamente aquele erro.
Então, quando nesse desenvolvimento esse espírito ouve, você não presta, ele volta até aquele ponto em que ele estava. A memória dele é mexida e reavivada para um lado mais negativo. Cumpre destacar ainda as heranças dos atos de autoencarnação que se encontram escritos no inconsciente pessoal como desencadeadores dos transtornos. Então, as minhas heranças de vida, quem sou eu nas diversas vivências, elas estão escritas ali, né, no meu inconsciente, ainda não é consciente, e nesse trato, nesse estímulo afetivo da minha primeira infância, da minha segunda infância, com o meu núcleo familiar, aonde eu preciso, por demais que alguém me encoraje, eu recebendo uma avalanche de situações, eu quebro todo um conjunto, tá, de forças que eu criei até para reencarnar. Então, o cuidado materno, o cuidado paterno, o cuidado familiar, ao receber um espírito, não passa só pelaquela alegria de ser mãe ou de ser pai. Passa também por esse comprometimento de ajudar esse ser a se equilibrar. Vou dar o exemplo do carro. Digamos que eu aprendi a dirigir lá na autoescola, bonitinha, direitinho, tá? Para fugir exatamente daquela pressão de alguém me tirando, né, todo o fortalecimento que eu poderia ter. Aí eu aprendo a dirigir, mas no primeiro dia que eu vou dirigir, eu ponho exatamente do meu lado o marido, o irmão, aquele que antigamente falava que eu estava fazendo errado. Aí na primeira que eu saio, realmente eu erro alguma coisa. E o outro fala assim, viu? Eu não disse, você não tem jeito para dirigir não, melhor você desistir disso. O que acontece? A grosso modo, como se diz, guardadas as devidas proporções, é disso que nós estamos falando. Tomei tanta coragem para reencarnar, agora que eu reencarno, você diz que eu sou exatamente do jeito que eu era? Ai, meu Deus, então eu não posso. Eu vou criar subterfúgios em mim para dar conta da ansiedade e do meu medo de errar. Então, a pessoa com TAC, olha como ela fica. Ela tem medo do futuro, desconhecido, que não consegue prever, ela não quer errar no futuro dela, projetando-se no passado, que conhece, mas não consegue alterar, sem pôr o pé no presente. Eis a pessoa com toque. Ela morre de medo do que ela pode errar. Em alguns casos, quando você atende o paciente, você consegue ver nitidamente o grande medo que ele tem, por exemplo, com esses pensamentos ou agressivos ou sexuais, de ser preso. A fala é igualzinho. Eu já tive pessoas, né, trazendo tanto de cunho sexual como de agressividade, e a fala era sempre a mesma. E se eu fizer, eu vou ser preso. E você, mas você não fez. Você é uma pessoa querida, todos gostam de você. Você não tem esse pensamento, essa atitude, mas eu posso ser preso. Olha a vergonha que eu vou fazer todo mundo passar. Eu não vou suportar, não. E aí a pessoa está vivendo uma realidade que não é. Ou seja, medo do futuro. Tá? Projetando-se no passado, porque a memória está ali. Provavelmente já amargou alguma prisão. Sem pôr o pé no presente. Fica transitando assim. Crescendo, né? Aquela criança, como nós falamos, como nós lemos também lá no Evangelho, neste mundo as experiências e desafios são muito mais numerosas que as experiências e estímulos. Mas não é verdade? Nós temos mais desafios do que às vezes estímulos. Se nós vamos parar para pensar. Mas por que a gente tem mais desafio do que estímulo? Porque quando você tem um desafio, aquilo te tira, uma palavra muito conhecida hoje, te tira da sua zona de conforto. Te leva a tentar mudanças. Você não pode mais ser daquele jeito. Tá? Agora, os estímulos, alguns vêm dos amigos, alguns vêm dos familiares, mas a grande parte do estímulo vem de nós mesmos. Só eu conheço a minha história, então o grande estímulo deverá nascer de mim. Os outros vão apontando para mim que eu estou certo. Né? Os outros vão dizendo para mim que aquele caminho que eu tomei é o legal, ou não, né? Vão dizendo você está errado, olha isso, olha aquilo outro, nananana, mas a maior parte do estímulo nasce no meu eu. Agora, os desafios terão a todo momento da reencarnação. Então, quando a criança cresce, ela vai se deparar com essa situação. Insegurança patológica pode nascer,
O que é insegurança patológica? É toda aquela insegurança adoecida, que pode ter os nomes que a gente vai dando. Transtorno de ansiedade, toque, fobias ou outros. Medo cria verdadeiro hoje está difícil, hein? Fantasmas paralisantes, conflitos não resolvidos, gerando pânico, fobias e toques. Tá? Verdadeiros fantasmas paralisantes. Lembra como eu expliquei no início, como é o pensamento da pessoa? Ela não consegue, às vezes, sair de dentro de casa. Outros já conseguem ter uma vida porque ela não tem um ritual compulsivo. Outros só conseguem iniciar o dia depois que minimamente seguir um ritual. Então, são fantasmas que fazem com que essa pessoa se encontre encarcerada no seu pensamento. Por isso que o nosso título hoje é A Vida Aprisionada no Pensamento. A vida não está aprisionada no que está aqui fora. A vida está aprisionada no que está aqui dentro. A base de tudo, a exigência interna e eterna da perfeição. Eu não posso errar, tenho que fazer tudo certo, tenho que ser rápido e auxiliar a todos que me rodeiam. Voltando à frase da nossa companheira ontem, o erro, ele não te representa. O erro faz parte da evolução, o erro faz parte da vida, o erro faz parte do aprendizado. Tornar a errar é que é algo do qual nós devemos, sim, fugir. Tornar a errar é, eu já tenho consciência, eu não preciso passar por ali. Mas quais são os caminhos que eu vou criar? Como eu posso sair daquela estrada do próprio erro? Com a consciência. Se eu já sinto que não posso, eu tenho que buscar outras coisas. E a consciência, ela nos fala, nos avisa. Todos nós aqui, às vezes gostamos de algumas coisas, temos alguns desejos, algumas vontades, que nós mesmos falamos para nós, gente, eu tenho que parar com isso. Eu não posso continuar fazendo isso. Desde uma coisa simples, como, por exemplo, gostar muito de comer um chocolate, às vezes a gente fala, eu tenho que parar com isso, eu não posso continuar assim não. Até coisas mais profundas. Tá? O uso habitual de sempre, nunca, em absoluto, jamais. Essas são palavras que elas podem nos aprisionar. Em absoluto, jamais, sempre. Tá? Não. Eu só posso sentar aqui se essas cadeiras estiverem sempre alinhadas. Às vezes nós vamos criando condições para que nós mesmos fiquemos encarcerados ali. Já não falo do toque, falo de nós mesmos. Agora, no toque, essas palavras aparecem com muita frequência. O centrar a atenção nos detalhes desfavoráveis. Lembra da história da mão? Eu vou olhar a mão sempre suja. Eu não estou querendo olhar a mão limpa. Eu estou querendo a certeza de que eu sou suja. Eu estou querendo a certeza de que eu sou repugnante. Eu estou querendo a certeza de que eu sou um ser que eu não posso nem apertar a mão do outro porque eu vou contaminar e vou sujar o outro. Só que a certeza não vem, a mão está limpa. A vida está dizendo para mim que eu não estou errando. Tudo está me apontando que está certo, mas eu estou olhando exatamente o desfavorável. Eu quero achar o desfavorável. Só que como ele não se apresenta, eu vou me repetindo. Do que já aconteceu, não se conseguiu controlar. A tendência à dúvida é, e se? Será que? Mas e? Poderá? Ansiando o futuro. Revelando a falta de fé no Pai maior. Ou seja, quando eu começo a temer tanto assim, temer tanto assim, temer tanto assim, eu não estou olhando mais para frente. Eu não estou olhando mais, eu não estou mais me espiritualizando. Eu não estou procurando perceber ou saber o que seja viver. Eu estou apenas vivendo aquele instante ali. E quando a gente fala falta de fé, poderia até tirar ele e dizer assim, é a ausência da nossa compreensão de vida de espírito. Porque às vezes eu estou tentando corrigir algo, como foi dito aqui, centrar a atenção num detalhe desfavorecido, eu estou centrando a atenção num detalhe desfavorecido de uma outra existência. A minha mente está buscando um detalhe que já não existe mais. Não tem como eu olhar e ficar vendo. Uma das coisas mais impressionantes que eu vi foi de uma pessoa que tudo que ela relatava, na tentativa dela de sair da obsessão do seu pensamento, relatava uma cena de um crime. Tudo que ela relatava era como se ela estivesse relatando a cena de um crime. E ela ficava tentando organizar o corpo dela, no sentido de deixar o corpo descontaminado,
como se aquela situação ainda estivesse real. E aí você tem que ir projetando novas memórias nessa pessoa, levando ela a aceitar a vida, inclusive mais organizada que ela é hoje. Leva a sensação de culpa, que é perseguidora. Então, lembra que a gente sempre fala, culpa não é boa conselheira? Culpa só serve para paralisar? Responsabilidade e consciência é que ajuda a gente a ir, né? Então, a gente precisa trabalhar a pessoa como? Seja responsável. Se você ficar, estou usando o exemplo da mão, tá? Se você ficar lavando a sua mão, você não vai encontrar a sujeira. Agora, pergunte a você mesmo, por que você quer encontrar a sujeira? Se a mão já está limpa, aceite, essa é a sua responsabilidade. Tenha coragem, aceite que sua mão está limpa, aceite que tudo já acabou, que tudo já passou. E lembre-se, aqueles que hoje aqui estiverem presentes, que por um acaso tenham o toque, tá? O desconforto é temporário. Meu desconforto é temporário, ele não passará de um ápice. É algo que, com o tempo, quem tem o toque também vai percebendo. Que se conseguir, naquele momento, parar a lavagem da mão, em pelo menos, como eles dizem aqui, né? Aqui não está, mas eles dão um tempo de, em 3 minutos, aquilo some. Se ela conseguir parar de fazer aquele movimento compulsivo para dar conta do seu pensamento obsessivo. Se ela conseguir não fazer o ritual, se ela conseguir o controle, que a Nelly perguntou, tem cura, né? Ela vai perceber que aquilo foi um ápice e que desce, do mesmo jeito que começou. A ciência aponta em torno de 3 minutos. Aquilo diminui. Agora imagina alguém que pode levar uma manhã inteira lavando a mão, se ela conseguir parar a atitude, em 3 minutos tudo acaba. Mas isso, por isso você perguntou, tem cura? Tem. É demorado? Tem. Para que ela tenha coragem de fazer isso, às vezes leva um tempinho. Tá? Depois de um ápice só existe uma queda, retorno. Ignorar, não fazer nada, desaparecerá por si mesmo. Se eu ficar prestando atenção, meu medo vai aumentar e terei sintomas ruins. É o urso branco, né? Quanto mais tento não pensar, mais ele fica ali. Pensar não é igual a agir. Pensar, eu posso estar pensando 1000 coisas, mas eu posso estar fazendo um outro tipo de ação. Então, é preciso que a pessoa que é portadora de toque comece a entender isso. Esse pensamento que você criou não precisa ser a ação que você vai ter. A sua mão está suja? Saia dali, mesmo que você ache que ela está suja. Não entre nesse banheiro para lavar a mão, não vá nessa pia para lavar a mão, não busque uma água, aceite, se está no seu pensamento. E depois você vai ver que a sua ação foi com a sua realidade e não com a sua fantasia. E sempre se questionar, esses pensamentos são reais ou fruto do toque? Isso a pessoa tem que começar a fazer. A terapêutica espírita pode ajudar nesses processos, orientando e confortando os agentes espirituais e termina por abandonar seus propósitos de vingança, libertando seus inimigos. Por que eu trouxe essa frase de Joana? Porque tem um componente também, aí vamos falar a palavra que nós bem conhecemos, obsessivo nesse processo. Como o pensamento está em desalinho, como o pensamento está focado em um fato anterior, é uma grande porta de acesso dos espíritos junto a essa pessoa. Por isso que tem imagens tão vivas e tão reais. Por isso que aquilo é tão confuso. Eu fiz ou não fiz? Eu quero ou não quero? Por isso que é tão paralisante. Porque quando eu, encarnada, busco a culpa de algo que eu já fiz, eu abro a porta para um processo obsessivo. E se aquilo se torna constante em mim, então a Joana diz, a terapêutica espírita pode ajudar nesses processos, orientando e confortando os agentes espirituais que terminam por abandonar os seus propósitos de vingança, libertando seus inimigos. Olha que interessante. Joana nos orienta a cuidar do espírito desencarnado, primeiro. Né? Ela diz que a gente precisa ajudar aquele outro. Por quê? Por que ela fala isso? Porque o que está encarnado, ele já tem pensamentos nobres. Lembra da outra passagem que ela falou? Já é uma pessoa com muita responsabilidade. Já é um espírito que provavelmente já passou no mundo espiritual por
tanto auxílio, por tanto estudo, por tanta busca, ele só é frágil, inseguro. Mas ele já é nobre nos seus sentimentos. Então aquele que ali o está obsediando, ele precisa da ajuda para que ele também consiga ter os seus sentimentos melhorados. Compete à doutrina espírita orientar o enfermo, auxiliando na mudança de atitude perante a vida, de comportamento mental, de sentimento rancoroso e agressivo em relação ao seu próximo. Porque chega uma hora que é tão cansativo para a pessoa que tem toque, que ela começa, inclusive, a brigar com as pessoas que estão ao lado dela. Porque as pessoas começam a dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E ela começa a ficar muito chateada. Nesse filme mesmo, Melhor Impossível, o ator, ele gostava da moça, mas a moça gostava de uma outra pessoa. Lá pelas tantas, ele se torna muito inconveniente, tanto com a moça quanto com o rapaz. Ele vai começando a ter rancor de um, porque a moça não entendia aquelas esquisitices, como ela dizia, dele. O rapaz, o outro não tinha, e ele achava que estava sempre perdendo, então ele era o errado. Ele começou a gerar sentimentos ruins, e isso pode ir acontecendo. A pessoa não consegue viver a vida dela com a qualidade, ela vai se tornando um pouco mais rancorosa com os outros. Tá? Então, minha gente, e na terapêutica espírita, eu esqueci de colocar aqui, vai entrar, sim, o atendimento da psiquiatria, porque a medicação vai ajudar o cérebro físico, então vai entrar, sim, a avaliação da psiquiatria. Na terapêutica espírita vai entrar, sim, as psicoterapias, para que a pessoa possa falar e ouvir do seu terapeuta o que ele traz da sua história, o terapeuta ajudá-lo a refazer crenças distorcidas, ajudá-lo a refazer o seu caminho, a fazer com que os sentimentos de medo, de insegurança que ele traz de não conseguir, sejam trabalhados numa sessão. Então, a terapêutica, a fala, no caso do toque, é primordial. A medicação para dar a ele, as reconexões serotonérgicas, equilíbrio do seu cérebro, a fala para que ele possa reorganizar seus sentimentos, pensamentos e se fortalecer. Os passes, porque nós entendemos que também tem um fator ali obsessivo, para que ambos, enfermo e espírito, possam ser tratados. A reeducação do pensamento através das preces, porque a prece traz a meditação nos eleva. Foi uma frase que eu ouvi, achei ela também muito bonita, da Joana, que ela diz, orar é falar, meditar é ouvir. Então, que a gente aprenda a orar meditando. Eu estarei falando, estarei ouvindo. Não é aquilo assim, não. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, pelo dia de hoje, que não sei o que tem, e tum, cai lá na cama. Não, Vou meditar sobre o dia de hoje. Vou começar agradecendo a todos que me ajudaram. O dia hoje foi com as suas dificuldades, com as suas falhas, mas o dia também foi de aprendizado. E aí a gente vai agradecendo, a gente vai refletindo, a gente vai falando, a gente vai parando a nossa mente. Nós vamos ouvindo primeiro o silêncio, depois nós vamos ouvindo a nós mesmos, e depois nós vamos ouvindo, inclusive, as respostas daquilo que nós dialogamos com o mundo maior. Então, dentro da terapêutica, você não vai entregar o seu problema nas mãos de um profissional. Você vai pedir àquele profissional que te ajude a encontrar o caminho. Mas o caminho, ele é seu. Lembra daquele outro... Aqui. Nesse mundo, as experiências de desafio são muito mais numerosas que as experiências de estímulo, porque o estímulo é meu. Então, eu não vou encontrá-la toda hora a cada esquina. O estímulo nasce de quê? De uma palestra, de um amigo, como nós falávamos, O estímulo vem nascendo, mas até para eu ouvir o estímulo, eu tenho que me colocar uma boa ouvinte. Agora, o maior estímulo vai nascer quando eu me propuser as minhas mudanças, aceitações. Aceitar quem sou, aceitar que eu também já não penso mais daquele jeito, aceitar que eu errei, mas que hoje eu retomo, através da consciência, o caminho que tempos atrás eu havia perdido. Então, o toque se aprisiona a nossa vida dentro da mente por conta, basicamente, disso. É a exigência interna e eterna da perfeição.
Que a gente possa modificar e ajudar a tantos outros. Pergunta, meu povo de Deus. Falei. Perguntas? Dúvidas? Então eu farei uma pergunta. Vocês têm hábitos que acham esquisitos? Ninguém tem um hábito que acha esquisito? Eu tenho um. Eu tenho um hábito que eu sei esquisito. Eu viro meu prato de comida até eu acertar o lugar para eu comer. Não. Por isso que eu perguntei se vocês têm hábito. Ninguém tem hábito esquisito aqui, não? Ninguém come pão com açúcar, pão com banana. Ninguém faz isso, não? É esquisito. Vamos combinar. Pão com banana é esquisito, minha gente. Senti que o amigo ali... Isso. Só que quando ele sai comigo, acho que tanto ele vê o que eu faço, ele passou a fazer isso. Eu saber nele esse processo, aí eu não faço o que eu faço para filho, só que ele tem que voltar e configurar. Isso. Foi um aprendizado que ele teve com você, de que o correto, ao sair de casa, é conferir o gás. E está certo mesmo, A gente tem que ter alguns cuidados em relação a isso. O que você tem que se perguntar é, por que você ficou com conferência só do gás na sua casa? Essa é a pergunta que você vai fazer para você. Tá? Por quê? Quantos de nós aqui saímos e conferimos o gás em casa? Muito poucos. Às vezes a gente tem o hábito de conferir à noite antes de dormir, Todo mundo tem medo de morrer dormindo, Não é? A gente nem lembra do gás. Então, eu acho que o bacana seria você se perguntar, tá? Não precisa elaborações, não, Interessante, eu tenho esse hábito que eu não sei nem porquê. E conversar com ele. Tá? Minha filha, eu percebi que você tem um hábito, chama de hábito, bem parecido com o meu, que você vai lá, tal. Como que foi? Você aprendeu? Aí você coloca, sabe que nem eu mesmo me lembro por que eu comecei. Eu acho que cabe uma conversa para um desligamento disso daí. Agora, não podemos considerar um toque, tá? Porque se ele ficar lá, vai e volta. Você já está abrindo para ele ver janela, porta, e aí para sair de casa já é uma dificuldade, nós já estamos no complicador. Tá? Mas provavelmente ali ele compreendeu que era uma responsabilidade que lhe agradava. Alguém tinha falado alguma coisa? O que acontece? Eu acho que esse é isso. No dia a dia, a gente tem várias atribulações e a gente acaba esquecendo isso. E às vezes você parou e você nem lembra. Você está fazendo uma coisa, eu fechei a janela, alguma coisa. Mas começa a ficar preocupante quando isso começa a virar uma mania, uma coisa que incomoda se eu não... Um aprisionamento, isso. Por exemplo, a única mania estranha que eu tenho é o papel higiênico. Ele tem que estar assim. Se ele estiver assim, eu já acho que todo lugar que eu vou vivo. Mas não é, se não vai virar também a mão na cara. Isso. Mas eu acho estranho. Não é toque. Eu brinquei com vocês do prato de comida, eu falo isso sempre até como provocador, Claro que eu não vou chegar em todo lugar fazer isso, fazer aquilo, tal. Normalmente eu acho o prato virado assim, que eu acho mais fácil eu começar a comer daquele jeito ali. Mas é como o papel. Eu não vou fazer isso a toda hora, a todo momento, e a minha vida não para e nem eu fico ali 1 hora virando o prato até achar. Não, Não, olhei, às vezes dou uma girada, às vezes não, às vezes aquilo dali. Isso são manias esquisitas nossas, tá? Que nós vamos... Não. Isso daí, sabe o que é? História de infância, aprendemos assim, foi desse jeito. Tá? Isso a gente vai levando vida fora, mas não são toques. Tá? Não são... Oi? Diga lá. Eu tenho uma amiga, que ela tinha compulsão Aham. ela sente o prazer Aham. de passar mal depois. Ela tinha Uhum. Isso. E também não é um toque, não, tá? Isso aí é um transtorno compulsivo alimentar
era periódico, agora já não chama mais. É um transtorno compulsivo alimentar. Tá? Então, ela está fazendo um processo muito próximo de uma bulimia, que é outra situação. Então, na compulsão alimentar, eu vou comer, mas não vou me satisfazer. Tá? É o tempo do alimento chegar aqui no meu organismo, né, no meu estômago, é o tempo que eu sinto prazer. Ele chegou, ele assentou, eu vou querer de novo. Tá? Ele chegou, assentou, eu vou querer de novo. Eu estou em busca de um alívio, também é uma ansiedade. Tá? Mas quando eu começo a comer e depois ter métodos de compensação, eu estou migrando para a bulimia. Ela toma um sal de fruta, de repente ela tem um expurgo, tá? Ou ela toma um laxantezinho, que também é um expurgo. Eu estou começando a fazer uma bulimia. Eu já não estou comendo mais para eu sentir um alívio. Tá? Eu estou comendo porque eu gosto de comer, mas eu me sinto culpada pela quantidade daquilo que eu comi, tenho medo e aí eu faço expurgo. Tá? Aí é um outro caminho. Nós temos aqui em Cabo Frio um local chamado SEMAN. Fica ali em frente ao Colégio Edilson Duarte. Tá? Lá trabalha com transtornos alimentares. Fica até a informação. Obesidade, transtornos alimentares, bulimia, anorexia. A Cristina, nossa companheira aqui da casa, que é psiquiatra, trabalha lá. Essa que vos fala também. Né? E é um trabalho muito interessante. Nutricionista, psiquiatra, psicólogo para os transtornos alimentares. Acho que uma forma de ajudá-la seria informar que existe este local. Tá? É demanda espontânea, chegar, responder um questionário e depois ela ser convidada ao tratamento. Tá? E é gratuito. E também não precisa chegar às 6 horas da manhã, não. Ele lá abre 8 horas, pode chegar às 8 horas. Né? Exatamente. Tá? Perguntas, minha gente amiga? Não? Né? Então fica o convite a todos vocês, tá? Aos estudos da AME. No próximo mês nós teremos a nossa companheira Cláudia, fazendo aqui o estudo com a gente. Toda segunda, quarta-feira do mês nós temos esse grupo. Dúvidas que vocês tiveram, a gente pode conversar depois, pode mandar para o Face da AME, divulguem para a gente, tá? E em junho nós teremos os estudos de Joana de Ângeles pela TV Regeneração. A gente já está aí organizando, eu acredito que em junho já vão poder acompanhar conosco. Nós vamos fazer o estudo aqui e em casa pela TV Regeneração vocês poderão acompanhar. Tá? Eu agradeço a todos, vamos fazer a nossa prece para agradecer aos espíritos, para a gente poder seguir. Obrigado, mestre amigo, pela sua luz, pela sua paz, pelo envolvimento que nessa noite aqui sentimos. Como é bom podermos dar um caminho tão seguro à nossa alma. Que os espíritos amigos e bondosos que aqui hoje estiveram, que possam levar a nossa paz, tranquilidade até os corações mais sofridos e que eles possam também se regenerar como um dia nós, sangrando, fomos acolhidos. Que essa casa possa continuar com a sua grande bandeira de amor e paz a envolver todos. Obrigado, irmãos de amor, em especial Dr. Bezerra de Menezes, patrono desse estudo, e aos diretores dessa casa. Obrigado ao Mestre Jesus, mas acima de tudo, obrigado a Deus que permite que possamos nos refazer cada vez mais seguros. E assim, felizes, damos por encerrado o estudo sobre dependências e compulsões na casa de Leon Denis. Graças a Deus.